Dr. Henrique Duarte, 42 anos. Respeitado, preciso, frio, cardiologista-chefe do Hospital Central da cidade, conhecido por seu profissionalismo absoluto e pela ausência total de vínculos emocionais. Seus colegas o admiravam, seus pacientes o temiam, e os residentes o chamavam nas costas de Doutor Máquina. Mas ninguém sabia o motivo, ninguém conhecia o que havia por trás daquele jaleco sempre impecável. Nem mesmo ele queria lembrar. Naquela manhã de segunda-feira, tudo parecia igual. Check-in na recepção, cirurgia programada, prontuários na pasta de couro preta. Henrique seguia pelo corredor como sempre, passos firmes, sem olhar para os lados, até ouvir um choro, fraco, quase sufocado. Na sala de espera do setor de triagem, uma jovem abaixada abraçava uma criança de uns 6 anos. A menina tremia, os olhos fechados, respiração desregulada. A mãe chorava em silêncio, tentando acalmá-la com frases curtas. Calma, amor. Respira. Mamãe tá aqui. Henrique parou por um instante. Por algum motivo não conseguiu simplesmente seguir. Aquela cena ativou algo dentro dele, uma memória escondida, um vazio que ele achava que já tinha enterrado. Ele se aproximou, como quem tenta não parecer afetado. Algum problema? Perguntou, com voz firme. A mulher levantou os olhos. Jovem, pele morena clara, olhos castanhos intensos e cansados. Ela teve uma crise, autismo. É sensorial. A luz, o barulho. Eu avisei, mas o sistema ignorou. Henrique olhou a ficha que ela segurava. Nome da criança, Elisa Moreira Silva. Nome da mãe, Isadora Moreira. Ele franziu levemente o senho. Moreira? A mulher se levantou devagar. Por quê? Algum problema com o meu nome também, doutor? Henrique disfarçou a surpresa. Não. Desculpe. Eu só achei familiar. Mas a verdade é que ele conhecia aquele sobrenome. Moreira. Era o nome de Luciana Moreira, a única mulher que ele amou de verdade. A que sumiu da vida dele sem explicação 20 anos atrás. E levou com ela a única parte do passado que ele tentou esquecer. Se você acha que nenhum passado fica enterrado para sempre, comenta, o passado volta, e se inscreve agora. Porque Henrique está prestes a descobrir que a vida que ele construiu pode estar erguida sobre uma mentira. De volta ao consultório, ele digitou o nome no sistema interno. Isadora Moreira. Nenhum registro como paciente anterior, mas no histórico familiar, um nome apareceu. Mãe falecida. Luciana Moreira. Falecimento 5 anos atrás. Causa câncer de pulmão. Henrique recuou da tela como se tivesse levado um soco no estômago. Luciana morreu. E essa menina, essa criança autista, era filha dela. Ele fechou os olhos. Mas por que aquele nome ainda mexia tanto com ele? E por que a presença daquela garota o deixava com medo? O nome Luciana Moreira ecoava na mente de Henrique desde o fim do plantão. Ele foi para casa, mas não dormiu. Ficou na sala de jaleco ainda nos ombros, encarando o laptop aberto no colo. Digitou o nome da filha da paciente, Elisa Moreira Silva. Depois digitou Luciana Moreira. Obituário. O jornal da cidade pequena onde Luciana morava trouxe a matéria. Luciana Moreira, 41, faleceu vítima de câncer de pulmão. Deixa uma filha de 6 anos, Isadora. Henrique engoliu em seco. Isadora, a filha de Luciana, que agora tinha uma filha com autismo e nenhum pai mencionado. No dia seguinte, antes de seu turno começar, ele acessou o sistema do hospital com a credencial de supervisor e pediu acesso completo ao prontuário de Elisa. Verificou os dados clínicos, medicações, terapeutas, histórico de crises. E então viu algo no rodapé da ficha digital. Nome do pai, não informado. Nome de nascimento da criança, Elisa Duarte Moreira Silva. Henrique paralisou. Duarte, seu sobrenome. Sem jamais ter sabido, sem jamais ter tocado, sem jamais ter estado presente, ele tinha uma filha, ou pelo menos era o que aquele dado sugeria. Uma filha de 6 anos, autista, com os mesmos olhos castanho escuros de Luciana,
E a mesma mania de esfregar o dedo polegar no canto da roupa, o mesmo tique nervoso que ele mesmo tinha desde a infância. Mais tarde, no refeitório do hospital, ele viu Isadora novamente. Estava sozinha, tomando café, visivelmente exausta. Ele se aproximou. Você disse que sua mãe se chamava Luciana Moreira? Ela olhou para ele com estranhamento. Sim. Conhecia? Henrique hesitou. Depois disse. Sim, há muito tempo. Isadora pousou a xícara. Você é o Henrique Duarte? Sou. Ela engoliu em seco. Depois de um longo silêncio, disse. Então, talvez a gente precise conversar. Henrique e Isadora sentaram-se em uma sala reservada do hospital, onde os médicos geralmente fazem comunicações difíceis. Mas aquela era a primeira vez que o próprio médico seria o paciente de uma verdade impossível de anestesiar. Isadora tirou da bolsa um envelope envelhecido. Minha mãe escreveu isso 2 dias antes de morrer. Pediu que eu só abrisse se algum dia encontrasse você. Henrique pegou o envelope com cuidado. Seu nome estava escrito à mão na frente. Henrique Duarte. A caligrafia era dela. Ele reconheceria mesmo de olhos fechados. Era como se o passado falasse direto com ele, depois de 20 anos em silêncio. Ele abriu. A carta tinha apenas 3 parágrafos. Henrique, se um dia você estiver lendo isso, é porque finalmente Isadora teve coragem de procurar por você. Ela é minha filha, mas também é sua. Eu não te procurei antes por medo. Medo da sua reação, medo da sua vida, medo da nossa história confusa. Eu pensei em te contar tantas vezes, mas você estava longe, ocupado, bem-sucedido. Eu não quis ser mais uma ferida na sua vida, mas a verdade é que você é o pai. E mesmo que ela nunca saiba, ela carrega muito de você. Ela não é perfeita, mas também não precisa ser. Só espero que, se esse dia chegar, você escolha ver o que eu vi nela. Um coração lindo, mesmo num mundo que não a entende. Henrique não conteve as lágrimas, não por raiva, nem por tristeza, mas por tudo que não viveu. Henrique olhou para Isadora. Por que agora? Por que me procurar? Ela hesitou. Eu não procurei você, foi o destino. Você sabia quem eu era? Não, só descobri quando vi seu nome no crachá. Henrique respirou fundo. E sua filha? Elisa? Ela nunca conheceu o pai. Minha mãe não falava sobre isso, mas desde que ela nasceu, eu sou só eu e ela. A gente aprende a sobreviver no silêncio. Silêncio. Você quer fazer um teste de DNA? Ela perguntou com naturalidade. Henrique respondeu sem pensar. Não preciso. Eu já sei. Naquela tarde, Henrique foi até a sala de pediatria onde Elisa estava em observação. Ela estava sentada no chão, brincando com blocos coloridos. Não olhou para ele, mas, quando ele se abaixou lentamente ao seu lado, ela estendeu um dos blocos com a mão. Henrique pegou o bloco com cuidado. E então, ela encostou o ombro no dele, silenciosa, mas inteira. E foi aí que ele entendeu. Ela não falava muito, mas dizia tudo. Nos dias seguintes, Henrique passou a visitar Elisa no hospital todos os dias. Não falava muito. Apenas se sentava no chão ao lado dela, entregava peças do quebra-cabeça, observava cada reação com atenção e respeito. Pela primeira vez na vida, ele ouvia alguém que não usava palavras e, surpreendentemente, entendia tudo. Isadora também estava lá. Vendo aos poucos o homem que a mãe um dia amou voltar a existir, não o médico impecável, mas o homem quebrado e honesto, até que ele apareceu. Na manhã de terça, enquanto Henrique tomava café na lanchonete do hospital, foi abordado por uma voz que ele não ouvia há 2 décadas. Então é verdade. Você voltou. Henrique virou. Era Caio, amigo de juventude, ex-colega de faculdade. E o último homem que esteve com Luciana antes dela desaparecer da vida de Henrique. Caio, o que você faz aqui? Trabalho no hospital desde o ano passado. Sou plantonista de apoio. Mas a pergunta é, o que você está fazendo com a filha da Luciana? Henrique franziu a testa. Como sabe, Caio deu um sorriso torto, porque eu vi você com a garota. E vi o sobrenome. Só achei curioso que agora, depois de tantos anos, você decide aparecer. Eu não sabia, Caio.
Não sabia, ou não quis saber. Naquele mesmo dia, Henrique confrontou Isadora. Você conhecia Caio? Ela assentiu. Ele era amigo da minha mãe. Foi ele quem a ajudou quando ela ficou doente. Fez plantões noturnos, buscava remédio, praticamente morava lá. E você confiava nele? Até hoje, sim. Henrique respirou fundo, mas havia uma dúvida em sua cabeça, crescendo como um eco. Por que Luciana nunca contou nada a ele também? E por que Caio parecia incomodado com a presença de Henrique? No dia seguinte, Caio foi até a direção do hospital. Fez uma denúncia formal contra Henrique. Conflito de interesse com paciente e uso indevido de dados confidenciais. O que começou como uma tentativa de reconexão, agora se tornava uma guerra silenciosa. Com a denúncia feita por Caio, a direção do hospital convocou uma reunião emergencial. Henrique foi chamado. Ele sabia que a acusação era grave, acesso não autorizado ao prontuário de Elisa e envolvimento pessoal com paciente direta. Mas o que ele não esperava era que Isadora já estivesse lá. Ela se levantou e, antes que qualquer médico da comissão pudesse falar, disse: Fui eu quem entregou a ficha da minha filha ao Dr. Henrique. Ele só queria saber a verdade. E para mim, ele tem esse direito. Os olhares se cruzaram na sala. O diretor do hospital pediu silêncio. Existe mais alguma coisa que justifique esse envolvimento, senhorita Moreira? Ela assentiu. Tirou da bolsa um pequeno caderno de capa azul. Isso aqui é o diário da minha mãe. Eu encontrei essa semana entre os livros antigos dela. Na última página, ela escreve sobre por que foi embora. Eu amei Henrique, mas ele era ambicioso demais. Não suportava fraquezas nem distrações. Quando descobri que estava grávida, vi que ele estava prestes a ser promovido e queria mudar de cidade. Eu pensei, se eu ficar, ele vai desistir da carreira e um dia vai me culpar. Então fui embora, com medo e com amor. Silêncio. Henrique sentiu o chão sumir. Eu nunca soube disso, ele disse engasgado. Eu também não, respondeu Isadora. Mas agora eu sei que ela nunca te odiou. Ela só teve medo. E eu não quero mais viver com medo. Ela segurou a mão de Elisa, que observava tudo da cadeira ao lado, balançando o corpo tranquila. Dias depois, o hospital arquivou o processo. Sem evidências de má conduta, a denúncia foi retirada. E Caio pediu transferência de setor. Henrique voltou ao trabalho, mas agora com algo diferente no peito. Não era orgulho, não era frieza. Era vontade. Vontade de ser pai, de estar presente, de tentar, mesmo que com atraso. 3 meses depois, no parque, num fim de tarde suave, Elisa desenhava no chão com giz colorido. Isadora lia um livro. Henrique, de camiseta simples e jeans, ajudava a colorir uma borboleta. Aos poucos as palavras de Elisa começaram a surgir. Pai, ela disse, apontando o desenho. Henrique congelou. O que você disse? Ela sorriu. Pai, pela primeira vez. Com a voz mais baixa e mais poderosa que ele já ouvira, ele chorou, mas não se escondeu, porque agora ele sabia quem era e finalmente estava ali.